Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar, você que está em casa aí assistindo nossa missa. Essa missa é gravada, depois você pode assistir, está no YouTube. O canal se chama Confraria Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, Confraria. Só colocar o nome Confraria e você assiste a missa de novo, se quiser, você que está em casa. Ou a pregação. Fica a pregação e a missa lá no canal. João, quem está com a Bíblia aí é João 6, 41 a 51. João 6, no início do capítulo, ele multiplica o pão. Nosso Senhor multiplicou o pão, é a multiplicação dos pães. A multidão estava lá, tinha pouco pão, pouco peixe, ele multiplicou para aquela multidão. O pão significa o quê? Eucaristia, é a missa. É o sinal da Eucaristia. Quando ele dá pão, não é só pão material não, é o pão, é a hóstia consagrada. Então tem a ver com a Eucaristia, a multiplicação. É o mesmo verbo da multiplicação, está na Eucaristia. Tem a ver com a ressurreição, com a morte e ressurreição de Nosso Senhor. Porque toda a Eucaristia é vida, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Então aqui em João 6, 41, o evangelista diz que os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus. Então judeus, Jesus era judeu. Ainda hoje tem judeu no mundo. Lá onde é? Lá em Israel. Aquele povo de Israel, tudo é judeu. Nosso Senhor também é judeu. Maria também, judia. Nasceram tudo em Israel. Vez outra tem uma guerrinha lá, né? Outro dia teve outra. O Ceará aqui é mais violento que lá. As guerras de lá matam 100. Aqui todo mês matam quanto? 400. Aqui tem guerra pior do que lá. A gente pensa que o Brasil é pacífico. É não. O Brasil vive em guerra todo dia. E a gente achando que aqui, né? Lá é mais seguro que aqui. Aqui vi lá 3 vezes. Passei um mês, depois uma semana e uma semana. Mais seguro que aqui é. Acho que eu vou me aposentar, vou para lá. Então os judeus começam a murmurar contra Nosso Senhor. O que é murmurar? Reclamar. Murmuração é reclamação. É um pecado muito grande. E muita gente tem. Aí reclama disso, reclama daquilo. Às vezes dentro de casa, né? Casar, um reclama do outro. Não funciona não. A reclamação ela destrói o relacionamento. Dentro da igreja também tem.
Aí tem gente que vem para cá, em vez de rezar, fica reclamando. Aí reclama da missa, reclama do padre, reclama disso. Em vez de reclamar, vai ajudar. E reclamar é fácil, mas se levantar para ajudar, não vem, né? Então a reclamação, Nosso Senhor não gosta não. Ele chama de murmuração. As pessoas que reclamam toda hora, cuidado, viu? Que é pecado. Isso é muita murmuração, é que o pecado é grande e destrói o relacionamento, destrói muita coisa. O Papa já falou, na igreja ele não quer não. Pessoal que vem para a igreja para reclamar, pode ficar em casa mesmo, né? Quem gosta de reclamar, se devia se olhar no espelho todo dia e ficar reclamando para si mesmo, né? Aí pode ser que fique curado. E reclamar por quê? Porque Nosso Senhor diz: eu sou o pão que desceu do céu. Eles não entendiam o que Nosso Senhor dizia. Eu sou o pão, versículo 41. Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é o pão que desceu do céu? É, no sentido de que da Eucaristia, da hóstia consagrada, ele é o pão. E esse pão dá a vida eterna. É o que ele falou aqui do início ao fim. Como é que esse pão dá a vida eterna? Quando você confessa, só pode comungar quem for confessar. Quando você comunga e você vive a lei de Deus. E se eu não comungar, não confessar, não comungar e não seguir o mandamento, não adianta nada não. Vai para o céu? Vai não. Não vai não. Só vai quem fizer o que Deus manda. Não vai. Então precisa confessar, comungar, adorar, orar, rezar, viver a caridade, porque um dia Nosso Senhor vai voltar e vai julgar. A quem? A todos. Tem aquela parábola do cabrito e das ovelhas. Ele vai separar o cabrito das ovelhas. Quem é os cabritos? Que vão para o inferno. As ovelhas que vão para o céu. Quem são as ovelhas? Que fizeram a vontade de Deus. Todo mundo vai ser julgado? Vai, todo mundo. E Nosso Senhor conhece todos nós, né? Não adianta a gente tentar se esconder de Nosso Senhor, porque Ele conhece. Ele conhece o bem que a gente faz e o mal também, né? E o bem que a gente não faz. São três coisas: o bem que a gente faz, o bem que a gente não faz e o mal que a gente faz. Então eles não acreditavam em Nosso Senhor. Por que não acreditavam? Eles murmuravam, eles reclamavam. E o que eles diziam? Eles diziam assim, ó: esse aí não é Jesus, o filho de José? A gente não conhece o pai dele, a mãe dele. Então eles não acreditavam que Nosso Senhor era Deus, não. Ele dizia: a gente conhece José, conhece Maria, ele não é nada de Deus não, isso é invenção. Ainda hoje tem gente que fala isso, né? Aquele ali só anda na igreja, só quer saber o Papa Hóstia. Mesma coisa, quem chama outro de Papa Hóstia, só para falar, é igual esse judeu aqui, igualzinho, né? Que reclamava de Nosso Senhor, falar de Nosso Senhor. Nosso Senhor fazendo milagre, multiplicando pão, curando, tirando o demônio, ensinando, perdoando o pecado, e ele dizendo que não é Deus não, isso é invenção. Ele é filho de José, filho de Maria. É toda invenção dele aí, negócio de dizer que é Deus. Nem os primos dele acreditavam nele. Ele não tinha irmão não, já falei aqui, nem os primos. Dizia que ele estava ficando, era doido. Uma vez foi pegar ele porque ele estava ficando, dizendo que ele estava ficando doido. Onde é que está? Marcos, Evangelho de Marcos, pode procurar que está lá. Como é que ele pode dizer que desceu do céu? Ninguém desce do céu não, só passarinho, segundo ele, né? Mas eles não acreditavam, tinham fé. Nem os discípulos tinham fé. E hoje em dia pouca gente tem fé. Por quê? Porque às vezes comunga e faz tudo errado. Se tivesse fé, não fazia. Às vezes é uma fraqueza. Pessoa que é fraca, tudo bem, mas às vezes não é fraqueza não, tá? Então, se comungar, seguir o mandamento de Deus, é isso que tem que ser feito. Eles não acreditam que Jesus desceu do céu, como hoje muita gente não acredita. E também, se comungar sem confessar, em vez de estar comungando a salvação, está comungando a condenação, está se condenando. Tem gente que, eu vou esconder do padre que não sei o que, eu sou junto, aí eu vou comungar, está se condenando. Onde é que está isso? 1 Coríntios 11, pode ler. Quem comunga do pão e do vinho e não discerne o que é, está se condenando. Então não comungue sem confessar não. Aí Jesus respondeu a ele: Nosso Senhor não fica calado não. Ele fala: não murmureis entre vós, vamos parar com essa reclamação.
Se você pensa que não, o senhor ficava calado, você está enganado. Ele falou, foi olhando nos olhos do judeu. Pode parar com essa reclamação. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. O vir a Jesus, o comungar, já é uma graça de Deus. É o Pai que coloca no nosso coração. Muitas vezes as pessoas dizem para pai, ô padre, eu estava em casa, aí me deu aquela vontade de vir. Pois é, foi Deus que chamou. Ah, mas eu não escutei a voz de Deus, mas foi, mesmo sem ter escutado. É Deus quem nos atrai para vir à igreja, para fazer o bem, para comungar, para confessar, para rezar, é Deus. É nosso Senhor que está dizendo aqui, né? O Pai que enviou Jesus é quem nos atrai. Para quê? Para a missa, para a comunhão, para a confissão. Então, o dom da fé, essa atração, já é uma graça de Deus, já é um dom de Deus. Como a fé também, o acreditar em Deus já é um dom de Deus. Só que esse dom tem que ser cultivado. Deus não deu a fé. Agora, se eu não vivo a fé, vai desaparecer. Se eu passo a vida longe de Deus, da igreja, o dia todinho no domingo, o que eu fiz? Eu fui para a praia desde manhã cedo, fiquei lá torrando no sol, igual camarão, caranguejo. Aí, agora eu estou na igreja. Desse jeito não tem fé não. Tem que tirar o domingo para repousar, descansar, rezar, ler a Bíblia. O domingo é o dia do Senhor, né? O dia da praia. Pode ir até uma vez ou outra. Embora praia hoje, né? Ninguém vê o que presta não, né? É difícil. Mas é o dia do Senhor, para consagrar o Senhor. Como é que consagra o Senhor? Orando, rezando, comungando, confessando, descansando, porque tem a semana toda pesada. E se não faz isso, irmão, sua fé vai desaparecer. Quem não reza, vem só a missa, e vai deixando, aí depois, eu não tenho mais fé não. Claro que não tem, você não cuidou. Como é que você quer ter fé? O cara, para ser médico, tem que estudar 5 anos, 6 anos, ele tem residência, para ser advogado 5 anos, pronto. Para ter fé, tem que rezar, tem que cuidar para a fé amadurecer. Principalmente hoje, que tem muita coisa contra a fé. E não precisa ir muito longe não, o celular de cada um de vocês, até no nosso canal YouTube, hoje eu estava falando, né? Nosso canal, a gente faz um curso de Bíblia, tem a missa, tem o Evangelho, e tem muita coisa boa assim também, mas você tem muita coisa que não presta. No YouTube mesmo, se quiser cortar, pode cortar, mas eu estou falando, o YouTube mesmo, tem um bocado de coisa que não presta. Você está assistindo a missa, aí você coloca coisa que não presta. E mais, se você reclama, ainda corta. Eu estou reclamando, corte, né? Não é para ser assim. Não se mistura coisa de Deus com coisa do mundo. É o que eles fazem lá. Só não tirei de lá porque não tem outro canal. Se tivesse um canal católico, eu botava a missa no outro canal. Porque está assistindo a missa, está vendo uma pregação, eles botam porcaria, besteira, né? Porque não tem Deus, eles, o povo que está aí, né? A gente acaba colocando porque não tem outro meio. Então hoje tem muita coisa contra a fé, vocês têm que ter cuidado. Não precisa ir longe não. Aí nas internet tem muita coisa, tem coisa boa também. Muita missa, né? Pregação, mas tem muita coisa que não presta. É bom discernir o que é de Deus e o que não é. Tá? Então ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso aqui é o consolo que nosso Senhor dá. Quem deixa tudo por Ele, quem cuida, quem reza, quem ora, quem confessa, que coloca o domingo para adorar o Senhor, para meditar. O que eu vou receber em troca? Ressurreição, a vida eterna, que o mundo não tem. O mundo é só aqui, passa logo. Fora dizer que ninguém nem sabe quanto tempo nós vamos durar, né? Ninguém tem essa certeza. Ninguém pode dizer amanhã eu estou vivo. Não sei. Se Deus quiser, estou. Se não quiser, não estou. Pronto. Então o mundo aí ele não dá segurança nenhuma, muito menos agora com essa doença. Essa doença veio, de certa forma, foi bom, porque mostrou para a humanidade que a humanidade não por si só não se salva. A humanidade afastada de Deus, por si só, não se salva. Haja vista aí, esse vírus há mais de ano, né?
fechando igreja, fechando tudo, que é um absurdo, né? Mais uma que está reclamando sou eu, né? Na televisão, governador, não fecha igreja não, isso é um absurdo. Fecha o estádio que vocês estão querendo abrir, fecha as Olimpíadas que fizeram, fecha a Copa América que fizeram. Isso aí que aumentou o vírus, não foi a igreja não. Estou convidando você, governador, venha para a missa aqui, é todo mundo de máscara, todo mundo separado. Para que fechar a igreja, né? Vocês botam o vírus no mundo e depois fechar a igreja. Isso está certo? Está certo? A igreja tem nada a ver com isso. Daqui a pouco, quando começar, toda essa bagunça aí, estão fazendo festa em todo canto, ninguém tem mais máscara, aí o vírus vem de novo, fecha a igreja. E aí eu não entendo. Eu não entendo, né? O que nós estamos fazendo de errado? Aqui na igreja nada. É um mundo. Esse mundo aí vai restar? Não, vai não. Quem está fechando a igreja, quem está contra a lei de Deus, ou se converte, ou não ressuscita com o nosso Senhor. Tá? Com o nosso Senhor ninguém brinca não. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Nosso Senhor quer que todos nós sejamos discípulos dele. O que é discípulo? É o que eu falei desde o início, é a comunhão, confissão, adoração, a missa, fazer o bem. Faz o bem, se aproxima de Deus. E fazer o bem sem querer nada de troca. Esse negócio de querer fazer o bem e querendo receber, isso é político, isso não é bem não. A gente faz o bem sem querer receber. Faz o bem porque é nossa obrigação. Quem fizer isso, ressuscita. Quem não fizer, não ressuscita. Todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Quem nos instrui, quem nos ensina é o Pai. A gente lê a Bíblia, às vezes não entende, mas de repente começa a ler, lê de novo. Aí vem aquela iluminação, aquele entendimento. Quem é que deu? O Pai. Aí coisa que a gente não entendeu um dia, que no outro dia leu de novo, entende, porque o Pai que revelou. Quem é que revela a palavra de Deus? O Pai. Nosso Senhor coloca tudo para o Pai. Ele é o Filho. E tem o Espírito Santo. É um Deus só, 3 pessoas. Todo bem vem do Pai. Não que alguém já tenha visto o Pai. Ninguém viu o Pai, ninguém viu Deus. Chegar aí alguém, eu vi Deus, manda ele tomar um caldo bem forte, um caldo de peixe, né? Descansar, porque não viu não. Ninguém viu o Pai. A gente consegue sentir a graça de Deus, né? Pode ter uma revelação aqui, mas ver mesmo, com os olhos, ver não, porque o Pai é puro espírito. Eu não sou puro espírito. Eu sou carne, sou alma, ser vivente, sou espírito. Mas não sou puro espírito. E o Pai é puro espírito. Então não posso ver o Pai. Eu posso ter revelação do Pai, é diferente. Um sonho, uma locução interior é uma revelação. Mas ninguém viu o Pai, Nosso Senhor está dizendo. Só Ele viu o Pai. Por quê? Porque Ele desceu do Pai, Ele desceu do céu e Ele retorna ao Pai. Então Ele viu o Pai. Só quem viu o Pai foi Nosso Senhor. É o que Ele está dizendo. E eu acredito no que Ele está dizendo. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Quem é que veio de junto de Deus? Jesus. Então Ele viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Se eu creio, eu já tenho a vida eterna. Não é que quando eu morrer, vou ressuscitar, não. É agora, a vida eterna é agora. Se eu acredito, ele está dizendo, se eu acredito, eu já tenho a vida eterna. E quando eu morrer, é um prêmio, mas eu já tenho a vida eterna aqui. Como é a vida eterna? Alegria, paz, que o mundo não tem, o mundo não dá. Geralmente quem é do mundo é muito agitado, não consegue paz. Mas quem segue a Deus, a comunhão, a confissão, a adoração, a missa, tem paz. Essa paz ninguém compra no Superlua, aí, nem em canto nenhum. Essa paz só Deus dá. Ninguém dá essa paz, só Deus e quem vive o sacramento. Hoje teve novo batizado, as criancinhas se tornaram filhos de Deus, né? Quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. De novo ele insiste, ele é o pão da vida, ele é a hóstia santa. O que nos salva é a hóstia santa. E a única igreja que tem a hóstia santa é a igreja católica. Nenhuma igreja de crente, que já falei que na igreja, não tem. Eles têm, às vezes, um pedaço de pão lá, que para eles é só pão. Para nós não é pão, só pão. É o corpo de Cristo, não é só vinho, é o sangue de Cristo.
Quem crê já tem a vida eterna. Quem não crê, não tem. Então peça o dom da fé. Os vossos pais comeram o maná no deserto. Aquela história lá de Moisés. Moisés saiu do Egito, foi para o deserto. Aí o povo murmurou. Aqui também tem a murmuração. Esse texto tem a ver com o Êxodo, o deserto. Murmurou porque não tinha pão. Aí Deus mandou cair pão do céu. Só que esse pão de Jesus é muito maior do que aquele lá. Por quê? Porque aquele lá eles comeram e morreram. Nenhum mais existe mais daquele povo do deserto. E o pão também se acabou. Esse aqui não se acaba não. Por quê? Porque na hora que você comunga, que transforma em fé, e você começa a viver a vida cristã ou católica, você tem a ressurreição. Então não fica só aqui na missa não. Isso é outra coisa, você não pode ficar só na missa não. Eu sou católico porque eu vou à missa e depois faço o que eu quero. Você não é católico não. Católico é o que comunga e vive em casa, no trabalho, onde for, o que Deus manda. Então você prolonga a missa na sua vida. É necessário prolongar a Eucaristia na vida de cada um. Como é que eu prolongo? Orando, rezando, comungando, confessando, adorando, fazendo bem. É o que eu sempre digo. Então não é só aqui confessar, comungar, depois eu faço o que eu quero. Não é, você está errado. Você tem que colocar na sua vida os mandamentos. Os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Acabei de dizer. Aquele povo todinho que comeu o pão, que desceu, morreu todinho. Esse aqui você não morre não. Se você colocar em prática, você não morre. Você tem a vida eterna. Só quem coloca em prática entende o que eu estou dizendo, né? Dá uma grande alegria para a gente. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem é? Nosso Senhor. Ele é maior do que o maná lá do Moisés, né? Quem dele comer nunca morrerá. Ele repete. Então quem come a Eucaristia na graça de Deus já ressuscitou, mas se manter fiel ao sacramento, tá? Aí a morte, a ressurreição depois da morte vai ser um prêmio, mas já tem a ressurreição. É o que o João fala. A ressurreição para João não é só quando morrer não, é agora, para quem acredita. Eu sou o pão vivo descido do céu, ele repete. Quem comer desse pão viverá eternamente. Mais uma repetição. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. De novo, ele repete. É a carne e o sangue de nosso Senhor. Pois bem, esse é o Evangelho, você reflete, mas eu quero falar um pouco do Dia dos Pais. Que é uma vocação. Ser pai é vocação, não é só padre que tem vocação, não. Casar é uma vocação. Né? Por que tem tanto casamento que não dá certo? Pergunte a mim não, porque eu nunca casei não, né? Mas é uma vocação. Talvez tenha gente que casou e não tinha vocação. E tinha gente que tinha vocação e não casou. Mas quem casou, pense bem, que é uma vocação. Aí a vocação envolve o quê? Renúncia. Tem que renunciar. Em Efésios, Paulo diz que o marido é o cabeça da mulher, mas ele é como Cristo. Então cada marido tem que ser como Cristo, como Jesus. E a mulher é como a igreja. Essa é a essência do casamento. A mulher é a igreja, o marido é Jesus Cristo. Então, podem brigar? Não. Como é que a igreja briga com o Nosso Senhor? Como é que Nosso Senhor briga com a igreja? Às vezes tem um desentendimento aqui e acolá, mas pode estar brigando direto não. E se tiver, porque não está vivendo a vocação. O marido não está sendo Jesus, nem a mulher está sendo a igreja. O marido, quando casa, a vida dele não é mais dele, é da mulher e dos filhos. Pode chegar em casa bêbado qualquer hora, pode não, meu filho, pode esquecer. Sua vida não é mais sua, é da sua mulher e de seus filhos. A mulher é a mesma coisa. Quando casou, não sei se o padre falou, mas é para ter falado. A vida não é mais dela, é do marido e dos filhos. E os filhos? Obedecer. Esse negócio de menino dizer o que quer e fazer o que quer dentro de casa, não. É obediência ao pai e à mãe. Certamente tem que respeitar. O pai e a mãe também tem que respeitar os filhos. Pode fazer o que quiser, não.
Mas o filho tem que obedecer. Hoje pode nem olhar de maneira assim feia para o filho, que faz logo um BO, né, contra o pai e a mãe. É não, na igreja católica não é não. O pai tem que educar, a mãe tem que educar o menino. E o filho tem que obedecer. Essa é a família cristã. O marido é Jesus, a mulher é a igreja. Ou, outra comparação, José e Maria. É a família de Nazaré. Pode ser também? Pode. O marido é José e a esposa é Maria. E também na questão ética e na questão sexual tem que seguir o que a igreja diz. Vou falar bem claro, relação só de acordo com a natureza. Tem que ter outra relação quem é casado não. Preste bem atenção. Pode fazer o que quer? Pode não. É relação de acordo com a natureza. Se não disser, eu estou dizendo. Essa é a família cristã. É a família que Deus quer. Pode ser de outro jeito? Pode não. Pode estar inventando família do jeito que quer não. E hoje, tocando no assunto que eu toquei no início, hoje estão inventando família que não existe. Que é a família cristã, católica, Deus cria homem e mulher, os dois se casam e se casam para ter filhos. Hoje, não querem mais casar homem e mulher, nem querem ter filho. Aí querem, sei lá o que, fazer de qualquer jeito. Pecado contra a lei de Deus. Pronto. Simples. É ler Gênesis 1, 25, seguintes. Deus criou homem e mulher, e o homem deixa a sua mulher, se une à sua esposa, Mateus 19, e Romanos 1, 25. Paulo, os Evangelhos e o Antigo Testamento. Tem outro tipo de relacionamento? Não. Pode outra coisa? Não. Na igreja pode? Não, pelo amor de Deus, só 3 vezes que eu digo não. Não pode, não tem outro relacionamento. Mas eu quero ter, é você, mas de acordo com a lei de Deus não é não. Então eu fico feliz quando eu vejo um casamento que tem homem, mulher e menino, né? Porque daqui a pouco vai ser raridade. Mas é o que Deus quer, que seja raridade. Se o mundo está chegando a isso, problema do mundo, não meu, nem da igreja. Mas a vontade de Deus é essa. Tem um pai, que hoje é o dia dos pais, tem uma mãe e tem os filhos. Esse é o casamento cristão. De acordo com a Bíblia, esse é o casamento cristão. E não tem outro casamento. É tudo invenção de um estado pagão que não acredita mais em Nosso Senhor. E porque não acredita, cria leis contra a lei de Nosso Senhor. Eu pergunto, está claro o que eu estou dizendo ou não está claro? Hein? Pronto. Esse é o casamento cristão. Tá certo? E hoje, dentro desse casamento cristão, que é o único que a igreja aceita, a gente se alega com os pais. Se a gente não tivesse pai, como é que tinha nascido, né? Meu pai morreu em 95, né? Mas se não tivesse casado com minha mãe, como é que tinha nascido? Como estão querendo hoje fazer de qualquer jeito. Como é que nasce? Aí faz de proveta, faz não sei o que, tira, bota na barriga do outro, aí fica essa confusão, o menino não sabe nem de quem é filho. Não pode, né? Todo mundo tem que nascer de um pai e de uma mãe. E a vocação também sacerdotal vem da onde? Da família. Uma família que é pai, que é mãe e que é filho. É essa a vontade de Deus para a humanidade. Tá? Rezar por aqueles que não estão entendendo. Mas a igreja tem que ser bem clara e ensinar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima.